Talvez você ache que nada está mudando, que todos estão avançando, menos você. Mas e se eu te dissesse que o seu cérebro aprendeu a ignorar o próprio progresso? Que o motivo pelo qual você se sente travado não é a falta de esforço, é a falta de percepção. Se você ficar aqui, vai entender por que as pequenas vitórias são o que realmente muda a sua realidade e como, quando você começa a enxergá-las, tudo ao seu redor começa a se reorganizar sozinho. É fácil confundir progresso com explosão. O mundo ensinou você a medir o sucesso em saltos, aplausos e conquistas visíveis. Mas a mente humana não cresce assim. Ela cresce em silêncio, nos gestos que ninguém vê, nas escolhas que ninguém aplaude. Pense nisso. Quantas vezes você se cobrou por não estar no ponto ideal, sem notar que você já não é mais quem era ontem? Quantas vezes você já se comparou com quem parece estar à frente, sem perceber que só o fato de continuar tentando já é um milagre estatístico? Hoje, o que eu quero te mostrar é simples, mas profundo. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas aprender a reconhecer o movimento que já começou dentro de você. E talvez esse seja o maior problema. Você está tão acostumado a buscar grandes sinais que se tornou cego para pequenas provas. A cada dia, quando você escolhe respirar fundo em vez de reagir, quando se levanta mesmo sem vontade, quando faz o que disse que faria, você está vencendo. Mas o cérebro não te recompensa por isso, ainda. Ele foi treinado para ignorar o que é constante. Ele quer o extraordinário, o que brilha, o que explode. E é por isso que a maioria desiste no meio do caminho, porque nunca aprendeu a ver beleza no pequeno, nem valor no processo. Sabe qual é o verdadeiro motivo pelo qual nada parece suficiente? Você não se permite sentir orgulho do que já conquistou. E sem orgulho, o cérebro não registra vitória. Sem vitória, não há motivação. Sem motivação, o ciclo se repete. Mas hoje aqui nós vamos quebrar esse ciclo. Vamos fazer o seu cérebro lembrar que o processo existe. E quando ele lembrar, tudo vai começar a fluir. A partir de agora, eu quero que você comece a ouvir o que vem depois das pausas, porque é no silêncio que o progresso se esconde, no espaço entre o que você queria ser e o que você está se tornando. Agora respire, sinta o ar entrar e sair, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga cada pequeno passo. Você está prestes a descobrir que não é a vitória final que te transforma, mas as pequenas que você ignorou no caminho. E para reforçar esse processo, no comentário fixado tem um link que te leva a uma oportunidade de uma reprogramação mental de 21 dias que vai transformar a forma como você se enxerga. Não deixe de passar por lá. Você lembra do que eu disse antes? Que talvez você não esteja parado, apenas crescendo em silêncio? Pois é, essa é a parte que seu cérebro não entende. O cérebro foi treinado para buscar finais, resultados, a foto perfeita, a sensação de vitória. Mas a alma, a sua alma, precisa do movimento. Precisa sentir que está viva no meio do processo. E é aí que a maioria se perde. Vive esperando o grande momento. O quando eu conseguir, o quando tudo se encaixar, como se a felicidade fosse uma linha de chegada. Mas ninguém te contou que quando você chegar lá, o cérebro já mudou o ponto de chegada de novo.
Essa é a armadilha do resultado final. Você passa tanto tempo tentando provar que vale algo que esquece de viver o que está construindo agora. Por isso que é importante acompanhar o canal ao lado que você esconde, pois com esses treinamentos diários você consegue ter uma percepção melhor de quem você é e o quanto você avança. A mente sempre nos diz: ainda não é o suficiente. O coração responde: mas eu já caminhei tanto. E o corpo sente o peso de um esforço que não recebe reconhecimento. O que acontece quando você não reconhece suas pequenas vitórias é que o cérebro entra em modo de escassez. Ele começa a achar que nada dá certo. E aí vem a ansiedade, a pressa, o desânimo. Mas deixa eu te contar algo que a neurociência já comprovou. A dopamina, aquele hormônio da motivação, não é liberada apenas quando você conquista algo grande. Ela aparece toda vez que você percebe um avanço, mesmo que mínimo, mesmo que ninguém veja. Isso significa que o segredo não está em vencer tudo de uma vez, mas em treinar o cérebro a celebrar o que já está acontecendo. E não é autoajuda, é biologia. Você foi condicionada a acreditar que o sucesso precisa ser visto para existir. Mas o cérebro não trabalha com aplausos, ele trabalha com repetições. E cada vez que você ignora uma pequena vitória, você interrompe o ciclo de energia que move o seu processo. Pensa comigo, um atleta não treina porque já venceu. Ele treina porque o treino é a vitória invisível. O corpo dele sabe. O cérebro dele aprendeu a associar esforço com prazer. E é isso que a maioria de nós desaprendeu. Encontrar prazer no processo. Você quer transformar sua vida? Então pare de buscar o ápice e comece a notar o movimento. A transformação real não é um salto, é um acúmulo de passos. E talvez o mais bonito disso tudo é perceber que você não precisa esperar a grande vitória para sentir orgulho. Você pode sentir agora, enquanto ainda está construindo. Olha para a sua história. Quantas vezes você caiu e mesmo assim se levantou? Quantas vezes foi dormir cansado, mas acordou disposto a tentar de novo? Quantas vezes ninguém percebeu, mas você escolheu continuar? Isso é vitória. Mas o mundo te ensinou a não chamar assim. Te ensinou que vitória é só quando é visível, quando dá para postar, quando podemos postar ou quando dá para contar. Só que a verdade é que o que muda sua realidade não é o resultado que o mundo vê, é o resultado que o seu cérebro sente. E quando você aprende a sentir, você volta a se conectar com a energia da criação, com aquele lugar interno onde tudo começa. Porque a manifestação, aquilo que você tanto busca, não acontece quando o universo decide, mas quando você finalmente percebe que já está acontecendo. E é por isso que, no fundo, as pequenas vitórias não são pequenas. Elas são a prova física de que a mudança é real. São como batimentos cardíacos da alma, sinais de que algo dentro de você está vivo, mesmo quando tudo parece igual. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não precisa vencer o mundo, precisa apenas aprender a reconhecer que está vencendo a si mesmo, um dia de cada vez. No próximo passo, vou te mostrar como isso acontece no seu cérebro, o que muda quimicamente quando você celebra o que antes ignorava, e por que esse simples ato pode ser o início de uma nova fase da sua vida.
Fica comigo porque o que vem a seguir não é teoria, é prática. E é nesse ponto que o seu corpo começa a entender aquilo que sua alma e sua mente sempre soube, que toda vitória, mesmo a mais discreta, é uma prova de que você está se tornando. Você já percebeu como é fácil enxergar o que falta, mas quase impossível ver o que existe? A questão do amor próprio pega muito nessa questão. E sabe aquela reprogramação mental que eu comentei com vocês um pouco antes? Traz uma clareza melhor sobre esse aspecto. O cérebro não valoriza o progresso, ele busca perigo. Essa é a sua programação natural, garantir sobrevivência, não evolução. Por isso, quando a vida melhora, o cérebro silencia. Quando algo ameaça, ele desperta. E é assim que você vive em alerta constante, sem perceber o quanto já construiu. Mas existe um segredo aqui. O cérebro muda quando você muda o foco. E o foco se move quando você reconhece o que já deu certo. Não é sobre pensar positivo, é sobre registrar vitória. Cada vez que você nota um avanço, por menor que pareça, o cérebro libera dopamina. Esse é o código da motivação, o combustível da constância. Quando essa química circula, o corpo entende. Vale a pena continuar. O fluxo retorna, a energia se eleva e a mente cria espaço para o novo. Mas se você ignora essas pequenas vitórias, o cérebro interpreta como falha. Ele corta a dopamina, fecha o sistema de recompensa e reforça a sensação de estagnação. Isso não é azar, é neurociência. Agora imagine isso. Toda vez que você honra um pequeno passo, o cérebro reescreve o mapa da autoconfiança. Aquela voz que dizia não consigo perde força e surge uma nova resposta interna: eu consigo continuar. Isso é mais poderoso que qualquer técnica de motivação, porque não vem de fora, vem do corpo, do próprio corpo, do próprio sistema nervoso, do próprio campo energético que responde à atenção consciente. A dopamina cria trilhas. Cada vez que você celebra um avanço, essas trilhas se fortalecem. Com o tempo, o cérebro se acostuma com a vitória e a mente volta a acreditar em si mesma. Você pode transformar o corpo inteiro em uma máquina de esperança, mas para isso precisa alimentar o cérebro com provas de progresso, provas simples, reais e palpáveis. Acordar antes do alarme, fazer uma tarefa difícil mesmo sem vontade, respirar fundo antes de reagir. Cada gesto vale mais do que 1000 intenções. O cérebro não entende promessas. Ele responde a ações. E toda ação, por menor que pareça, cria registro químico. É assim que o corpo aprende que a mudança é possível. A maioria busca transformação de fora para dentro, mas o segredo está dentro. Você não precisa de mais motivação. Precisa apenas enxergar o próprio movimento. O cérebro que percebe progresso cria prazer. O corpo que sente prazer mantém o foco. A mente que se mantém focada constrói o destino. E é por isso que o sucesso começa em silêncio, porque toda grande mudança nasce quando você aprende a reconhecer o que já floresceu. Agora feche os olhos por um instante. Respire. Traga à memória uma pequena vitória desta semana. Talvez tenha sido um momento de calma, um não que você finalmente conseguiu dizer, um passo que ninguém viu. Sinta esse instante no corpo. Observe o calor no peito, a leveza no ar, a energia que se movimenta. Esse é o seu sistema despertando. Esse é o seu cérebro aprendendo que é progresso real.
A partir desse ponto, tudo muda, porque no próximo passo você vai aprender a transformar essa sensação em prática diária. E quando isso se torna prática, o passado perde poder. A rotina vira portal e a vida finalmente começa a fluir no seu ritmo. Agora é o momento de transformar teoria em prática. Nada muda até que o corpo sinta, e o corpo só sente quando a mente silencia. Feche os olhos por alguns segundos. Não precisa tentar relaxar, apenas pare. Perceba o ar que entra, o ar que sai. Essa é a primeira vitória, a capacidade de parar. O cérebro registra cada pausa como um sinal de presença, e a presença abre espaço para a consciência. Por isso, o exercício começa aqui. Etapa 1, reconhecimento. Pense em algo simples que você fez hoje. Algo pequeno, discreto, quase invisível. Talvez tenha sido levantar da cama mesmo sem vontade. Talvez tenha sido responder uma mensagem com calma. Talvez apenas respirar fundo antes de agir. Agora diga mentalmente: isso conta. Sim, conta, porque o cérebro precisa de confirmação e a sua voz é o código. Cada vez que você diz isso conta, o corpo entende: estou progredindo. A etapa 2 é o registro físico. Toque o peito com a mão direita, sinta o calor, o movimento. Não imagine, sinta. A vibração muda no instante em que o toque acontece. Essa é a linguagem do corpo, contato e presença. Enquanto mantém a mão sobre o peito, repita: eu reconheço o meu avanço, eu reconheço o meu esforço, eu reconheço o meu valor. Essas frases não são afirmações mágicas, são instruções neurológicas. Cada palavra ativa regiões do cérebro ligadas à autoconfiança e à dopamina. Cada frase reforça o circuito da motivação. Etapa 3. Escrita consciente. Pegue um caderno ou papel. Escreva 3 pequenas vitórias do seu dia. 3 gestos que antes passariam despercebidos. Não escreva por obrigação, tá? Escreva por escolha. Eu vou trazer 3 exemplos aqui. Fiz algo que adiei por semanas. Outro exemplo é: falei com gentileza comigo. Um outro é: cumprir uma promessa simples. Agora olhe para o que escreveu e não analise. Apenas leia em silêncio. Perceba como o corpo reage. Talvez uma leveza, talvez uma vontade de sorrir. Isso é o cérebro liberando dopamina, a prova viva de que o reconhecimento cria energia. A etapa 4 é a ancoragem emocional. Feche os olhos novamente. Veja uma cena que representa essa sensação. Pode ser luz, cor, memória, o que surgir serve. Agora guarde essa imagem, ela será o seu sinal de vitória. Toda vez que o desânimo aparecer, volte a essa imagem. Ela lembrará ao cérebro de que o progresso continua. A mente só se mantém focada quando o corpo sente prazer. E o prazer nasce da clareza. Por isso esse exercício não é um ritual. É um treino de reprogramação real, um treino que devolve poder, um treino que mostra que cada passo vale. Agora respire fundo, abra os olhos, veja o mundo de novo. Nada mudou lá fora, mas tudo mudou dentro, porque o corpo registrou a vitória. E amanhã, quando o dia começar, repita esse processo. Reconheça, registre, escreva, sinta. Cada pequena vitória cria o terreno onde o possível começa a existir. Respire fundo, olhe ao redor. Tudo parece igual.
mas algo já se move dentro de você. A mente tenta dizer que é pouco, mas o corpo sabe, isso já é muito. A transformação não precisa de plateia, ela precisa de presença. Cada pequena vitória cria um novo caminho no cérebro. Cada ato de reconhecimento planta uma semente invisível. E quando você repete esse gesto todos os dias, a raiz se fortalece, o solo se abre e a vida começa a florescer em silêncio. Você não precisa de um grande marco, precisa apenas de consciência. O progresso é sutil, mas constante. Ele pulsa enquanto você respira, cresce enquanto você escolhe não desistir. Hoje você aprendeu que a dopamina não depende de conquistas épicas, depende de atenção. E a atenção é o poder que você já possui. Quando você usa esse poder com intenção, a realidade responde. Não porque o universo muda, mas porque o seu olhar muda. As pequenas vitórias não são passos, são portais. Cada uma revela uma versão sua que já sabe seguir. E cada vez que você cruza um desses portais, o medo perde força, a dúvida perde voz, a pressa perde sentido. O cérebro entende: eu estou em movimento. E a alma responde: eu estou em paz. Agora, antes de sair deste vídeo, faça uma última escolha. Olhe para si mesmo, olhe com gentileza. Reconheça o que existe de força, mesmo nas partes que ainda duvidam. Porque é isso que o canal Lado que você esconde representa, o espaço entre o que você mostra e o que você sente. Um intervalo onde o silêncio cura, o lugar onde você se reencontra com a verdade. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, volte sempre que precisar de um recomeço. Há mais vídeos aqui que continuam essa jornada. Cada um é um passo no mesmo caminho, o da presença, da clareza, da paz. Lembre-se, o segredo nunca esteve no resultado. O segredo sempre esteve no passado que você já deu.